Boa noite. Hoje é 16 de setembro de 2020. A gente espera que estejam todos bem nesse contexto atual de quase pós-pandemia, né? Essa live acontece para o curso de Administração Judicial Aplicada que a gente transmite ao Tribunal do Piauí, onde a gente tem 11 unidades em implantação prática e 20 unidades no interior em implantação remota, implantação do modelo de gestão. Essa live é um momento de sincronização com a turma, com as turmas, né? De tirar dúvidas e fazer um ciclo de aprendizagem, né? Na nossa última live, a gente falou sobre contabilização de resultados e essa live agora nós vamos falar sobre lições aprendidas. Nós estamos no fim do curso, né, fechando o 6º módulo, então nós estamos entrando já na última etapa do curso, de registro de projeto, de apresentação de resultados, né, de sistematização do conhecimento. E essa live de hoje, né, sobre lições aprendidas, faz parte dessa sistematização do conhecimento. Vamos tentar, eu e o Carlos, correndo, né, porque são 6 meses de trocas, né, trocas maravilhosas, foi um prazer, tem sido um prazer imenso para nós participarmos do curso aí no Tribunal do Piauí, mas nós vamos tentar, nessa 1 hora, sintetizar 6 meses de aulas e trocas que a gente teve a oportunidade e o prazer de fazer. Bom, essa live é alimentada pelos fóruns de discussão, pelos fóruns de dúvidas, né? E também pelas nossas outras turmas que acontecem pelo país afora, né? Governador Valadares, na turma de diretores de Minas Gerais, lá a turma das sessões judiciárias da Bahia, do Tocantins. Então, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, Carlos, elogios a quem acompanha o curso? Vamos lá. O elogio, dessa vez, vai lá para o pessoal da primeira vara de Valença, Luiz. É o doutor Juscelino, que ele e a equipe apresentaram a ata do ritual de gestão e, mais uma vez, acho que já é a 4ª reunião que eles fazem, eles parecem que estão colhendo ótimos resultados, viu? O doutor Juscelino estabeleceu uma forma lá de pontuação. Depois nós temos até que conversar com ele, Luiz, para ver como é que funciona isso. Cada integrante da equipe tem que alcançar determinados pontos no fim do mês. E esses pontos são distribuídos pelas atividades, né? Então, assim, eles fazem lá uma apresentação de cada, do que eu fiz, o que eu executei ao longo do mês por cada servidor. Então, as movimentações feitas, metas cumpridas, atuação no projeto Guardião, né, que foi implantado lá em Valença. E aí o doutor Juscelino aproveita essa reunião, como não poderia deixar de ser, para identificar não conformidades. Ele falou que tinha lá aproximadamente 500 ARs para serem juntados aos autos físicos, né? Efeitos da pandemia. A coisa ficou lá parada tal, e muita coisa, então, para poder fazer. E, além disso, também a questão dos mandados, né? Oficiais de justiça lá com muitos processos, muitos mandados para serem cumpridos. Ele está até assim se reunindo com eles para poder achar a melhor forma de fazer essa atividade. Então, assim, ele já estabeleceu como meta, né, como prioridade para o mês aí de setembro, a juntada desses mandados, né, o cumprimento dos ARs, e também ele falou que a produtividade está muito boa, fazendo aí 132 sentenças no mês, muitos despachos, decisões, além das baixas, né? Parece que lá eles já incorporaram a cultura da baixa, falaram que fizeram 120 nesse mês de agosto. E o ideal é isso, mais baixas do que entradas, né? Assim o acervo só vai reduzindo. Ô, Carlos, isso é uma boa prática, não? Essa questão da pontuação é uma tentativa de distribuir o trabalho de forma, né, equânime entre a turma, ver quem está produzindo mais, etc. Gostei da ideia, gostei. Boa prática, né? Vamos ver se eles registram isso no Fórum de Boas Práticas. Acaba que é uma forma, né, Luiz, de você ponderar, né, o peso de cada atividade de uma maneira talvez mais adequada, né? Em vez de chegar assim, ó, você faz 10 despachos, você faz 10 sentenças, não é a mesma coisa, mas se tiver pontos atribuídos, fica mais fácil poder diferenciar. Legal. Nós temos também, falando de boas práticas, né? O Cleiton, ele apresentou, na verdade, o que o Cleiton apresentou, assim, é aquela questão relacionada à colaboração com as interfaces. E o que ele está falando é isso, né? É um desafio à unidade judiciária, né, estabelecer
né, o contato, um bom relacionamento com o Ministério Público, Defensoria Pública, advogados. E aí o que eles estão tentando é justamente isso. A cada dia que passa, é trabalhado essa interface, esse relacionamento. Ele não especificou exatamente, né, quais são as medidas mais concretas que foram estabelecidas para aprimorar essa coisa, mas assim, ele tem, né, a finalidade é muito louvável, né, Luiz? Eu acho que uma vara vai funcionar bem apenas se você tiver uma interface funcionando bem, né? Normalmente, quando se implanta um modelo de gestão, a gente começa a perceber que a unidade judiciária eleva a qualidade do seu trabalho, mas as interfaces ficam ainda um pouco aquém, naquela mesma situação anterior. Então, é necessário, né, estabelecer esse contato, às vezes até dar um apoio, né, uma ajuda para a interface lá, para poder fazer com que o serviço, né, seja de qualidade em todo o sistema de justiça, e não apenas no interior da vara da unidade judiciária. É isso aí, gestão das interfaces, né? Muito bom. Continua. E eu estou trazendo também uma boa prática aqui do pessoal da seção judiciária lá da Bahia, né? O Adenor, ele trabalha na subseção judiciária de Teixeira de Freitas. Ele trabalha lá no setor da secretaria e ele está experimentando a gabinetização da secretaria. Tem ideia do que é isso, Luiz? Nossa, eu já tinha ouvido falar de juizadicialização, mas a gabinetização da secretaria essa é nova. Vamos lá. Não, mas a ideia é boa. O que ele está fazendo? Como ele está na secretaria, ele está fazendo minutas de decisões, sentenças relacionadas a processos de improbidade e de processos criminais. Então, assim, eles estão retirando do gabinete, né, essa atribuição e concentrando na própria secretaria esse tipo de atividade. Ele, para isso, vale, né, do trabalho dos estagiários, falam que tem sido ótimos, sobretudo para atualizá-lo juridicamente, né? E assim, Luiz, funciona, e eu acho que deve estar funcionando lá, quando o servidor que está na secretaria tem gabarito, qualidade para poder fazer esse trabalho técnico, né? Então ele consegue dar conta, né, da análise do processo. São processos, né, que não são simples, às vezes processos criminais, o processo de improbidade, por natureza, é uma questão mais complicada de se examinar. E o interessante, o que é? Como é ele que executa, né? Então, tipo assim, ele fez a minuta da decisão, o juiz verificou, aprovou, assinou, vai para ele mesmo executar e cumprir aquela decisão. Então, ele tem estabelecido um relacionamento muito bom, próximo do juiz, porque, assim, ele já pensa na decisão, já na melhor forma para poder cumpri-la e executá-la. Então, assim, a ideia é muito válida. Ele mencionou o seguinte, ele falou assim, ó, tá dando certo porque, assim, está sendo feito no PJE, um acervo virtual, que aí fica mais fácil na colaboração dos expedientes. Mas talvez, quem sabe, né, em outras situações poderia funcionar. Mas a ideia é muito boa. Quem está executando é aquele que está fazendo o ato para ser executado e tendo capacidade para isso, fica muito mais fácil de cumprir a decisão. Ô Carlos, ideia fantástica. Na realidade, a gente já está vindo, de certa forma, trazendo mais coisa para a secretaria via atos ordinatórios, né? Então, não deixa de ser uma gabinetização da secretaria. Se você padroniza esses atos ordinatórios de uma forma legal, é mais ou menos por aí. Gostei demais da ideia. Eu acho que nós temos muita coisa a ganhar com isso. Ô, Luiz, e acho que o caminho é esse, né? Porque, assim, com o PJE, acaba que aquelas típicas atividades de secretaria desapareceram. Então, juntadas, numeração de páginas, certificações, tal, é tudo eletrônico. Então, a tendência vai pegar o pessoal da secretaria para fazer essa atividade fim, a atividade de despacho, de análise de decisões e sentenças. É uma tendência aí que acho que não tem como voltar para trás. Muito bom. Carlos, vamos ao conteúdo de hoje? Vamos embora. Eu quero propor para você um jogo, Carlos. Eu falo um ganho, um aprendizado que a gente teve lá no TJ do Piauí, e passo a bola para você, você fala passa a bola para mim e a gente vai fazendo troca rápida assim. Vamos lá? Tá, beleza. Tá pronto? Vou começar. Então vamos lá. Eu vou começar pela competência versus a consciência, Carlos. A gente começa no nível de incompetência consciente e aos poucos vai adquirindo conhecimento e tudo mais até chegar no nível de competência inconsciente. Tá aí o meu take, vai lá. Tá. Ó, eu vou falar, mas também eu vou dar, acho que, algum exemplo, alguma coisa que eu presenciei. Eu acho que, assim, uma coisa que eu pude notar lá, a questão da maturidade de gestão. Né, Luiz? A gente chega nas varas, às vezes percebe, assim,
uma coisa muito reativa, o pessoal apagando incêndio, né, sem planejamento, sem nada. E hoje a gente consegue perceber que já existem unidades que já estão assim, com proatividade, tomando à frente, já antecipando problemas. Então, por exemplo, teve uma vara criminal que estava falando que eles já estão se reunindo para poder ver como vai voltar as atividades, né, presenciais, o que fazer com aquele volume grande de processos que estão aguardando audiência, que estão aguardando cumprimento de mandados. Então, eles já estão estabelecendo essas medidas. E uma coisa que a gente viu também na central de mandados. A central de mandados está cheio de processos, de mandados para serem cumpridos, né? São 15 mil que estão lá aguardando, mas eles já estão adotando estratégias para tentar reduzir esse volume e fazer com que, né, o excesso de trabalho acumulado seja feito em doses mais homeopáticas e transcorra de uma maneira mais fluida. Muito bom, Carlos. Outro aprendizado. O modelo de gestão é ciclo, né? É cíclico. Então a gente já vê também algumas varas que estão fazendo aquela reunião de gestão mensal e setorialmente fazendo reuniões semanais, fazendo reuniões mais curtas, né, com menos gente, para fazer a coisa acontecer. Então é muito interessante ver isso acontecer nas varas, né? Tem aquele ciclo de maior duração, que você pensa um prazo maior, e também tem pequenos ciclos de gestão de curta duração, mensal, semanal, mais focado na operação. Muito bom. Segue em frente. Análise situacional. Todo mundo fez essa análise, né, Luiz? É o conhece-te a ti mesmo. Né? Estão querendo saber, identificar pontos fortes e fracos, o que poderia ser melhorado. E eu acho que eles continuam fazendo isso. Nas reuniões de gestão, né, quando apresentam aí não conformidades, o que pode ser aprimorado, tudo, é uma forma de saber onde está e onde vai querer chegar. Muito bom. A análise situacional é o ponto de partida, né? Começa daí a melhoria, a implantação do modelo de gestão. Vamos lá. O ritual de gestão. O ritual de gestão, como outros rituais da nossa sociedade, ele precisa ser preparado, né? Ele tem liturgia, ele tem registro, ele tem espaço, ele tem horário, ele tem os participantes, etc. O ritual de gestão é uma coisa que precisa ser aprendida e aplicada, né? E eu acho que os rituais de gestão que a gente está vendo, os slides bonitos, né, as pessoas apresentando com muita desenvoltura o fruto do seu trabalho, as não conformidades, gráficos tão bonitos, hein, Carlos? Nós estamos vendo coisas muito legais nessa questão do ritual de gestão. Parabéns, pessoal. E esse ritual, né, Luiz, a gente, uma ou outra vez aconteceu, mas igual você fala, tem que ter uma certa liturgia. E eu acho que a liturgia, por exemplo, ter slides, né, para apresentar, para discutir, é essencial. Então, uma ou outra vez, né, que a gente, às vezes faltaram esses slides, a gente até sugeriu, não, vamos marcar depois novamente a reunião, porque esse ritual de gestão sem os slides, sem dados concretos para poder discutir e tal, não funciona da mesma maneira, né? E o desejo nosso, né, Luiz, eu acho que é o seguinte, as unidades têm que incorporar o ritual de gestão na vida deles, né? Embora o curso esteja já, né, no seu fim, esperamos que vocês tenham percebido a importância do ritual de gestão, de como é bom sincronizar as unidades, né, acompanhar o trabalho desenvolvido, e espero que vocês prossigam, né, nessa caminhada aí, independentemente da nossa presença. Luiz, satisfação com serviços. Eu acho que, assim, todo mundo se preocupa, né, quando presta um serviço, ainda o serviço que seja público, preocupa em agradar o cliente, ter prestar um bom atendimento. Mas eu tive a impressão que o pessoal também incorporou essa questão de, a prestação jurisdicional tem que ser mais célere, né? O atendimento pode ser feito sem prejuízo da nossa atividade, sem interrupções, e nós conseguimos conciliar perfeitamente isso, prestar um bom serviço, né, sem prejuízo da nossa atividade jurisdicional. E a gente está vendo em muitas varas a manifestação de advogados, de jurisdicionados, né, agradecendo a celeridade, agradecendo o bom serviço. Isso é uma satisfação enorme, né? Então, pessoal, a partir do momento que a gente preocupa com o jurisdicionado, preocupa com o nosso papel social de prestar um bom serviço, né, as coisas começam, parece que, a fluir melhor, né? É um estado de atenção. Vamos lá. Psicologia da espera, Carlos. Eu acho que aquele lance de que você percebe a espera de uma maneira diferente a partir do momento que você está sendo atendido, né? É bom você já começar a ser atendido o mais rápido possível. E nesse sentido, a gente viu algumas varas que
ali as iniciais são analisadas até com 24 horas, né? Então, já não tem mais a demora, o pessoal traz o processo para dentro da unidade já com a celeridade muito interessante. Assim como também os juizados especiais, né, que estão atendendo com mais rapidez. Vai lá, Carlos. Não, isso que você falou, realmente, essa semana fizemos algumas reuniões, né? Não foi só uma nem duas que eles estavam com essa prática, né? Esse método de trabalho. Vamos examinar isso aqui em 24 horas, em 48 horas, ou seja, muito rapidamente. Ou seja, quem ajuiza uma ação tem a sensação de que o serviço está sendo bem prestado, né? Foi atendido de imediato. É até possível, né, Luiz, que talvez pela pandemia teve alguma redução de movimento e tal, isso foi mais fácil de se alcançar. Mas o objetivo vamos tentar manter isso, mesmo aí quando começar, né, o atendimento presencial integral. Não conformidade, Luiz. Não conformidade é uma palavra mágica, né? Todo mundo aí, em vez de agora de falar de problemas, de falar de mancadas, de tentar, né, achar culpados, fala, ó, tem alguma coisa aqui que não está conforme nós gostaríamos. Então, esse conceito de não conformidade, eu acho que foi incorporado por muita gente, né? Às vezes o pessoal fala lá em inconformidade, uma desconformidade, mas é isso mesmo. É aquilo que não está conforme. Minha vez? Sim. Vamos lá. Então, não conformidade dá o início ao quê? Ao ciclo de melhoria contínua, né? Você precisa do problema, da não conformidade, para poder melhorar alguma coisa. Então, entender que existe um ciclo de melhoria contínua, que tudo começa com uma não conformidade e a gente vai tentar sanar e melhorar, né? Isso não tem preço. Então, eu acho que esse é um aprendizado super interessante. Nós temos um ciclo de melhoria contínua que começa com as não conformidades. E para termos melhoria contínua, eu falo a minha vez, as ferramentas da melhoria contínua, né? Elas são úteis para a gente tentar identificar problemas, encontrar soluções e sair de um patamar para ir para um outro mais elevado, um outro melhor. Então, assim, nós vimos algumas unidades utilizando o histograma, né, fazendo a separação dos processos do acervo da vara por idade, por data do crime, por data da distribuição, e aí permite ter uma ideia, né, de como atacar esse problema. Eu vou pegar os processos com os crimes mais antigos, os distribuídos mais antigamente. Outra ferramenta importante, o fluxograma. Nós vimos lá a Vara da Infância e da Juventude, né, a doutora Elfrida, eles fizeram lá, estavam fazendo aquele manual, a Socorrinha fez lá alguns fluxogramas, né, do rito, dos principais procedimentos que são adotados na vara. Isso visualiza muito melhor, né, Luiz? Percebe-se o trabalho de uma maneira muito mais clara e permite você começar a fazer mudanças. Oh, será que eu não posso alterar isso aqui, acrescentar isso, retirar? E aí o procedimento fica mais fluido. Muito bem. Dentro das ferramentas da melhoria contínua, né, tem também o diagrama de causa e efeito, né, a espinha de peixe, né? A gente viu, por exemplo, que o pessoal está atacando as causas e não digamos assim, os sintomas. Então, por exemplo, uma audiência redesignada, às vezes ela vem de mandados expedidos muito em cima da hora, vem eventualmente de uma falta de checagem, de não ter um servidor responsável pela boa execução das audiências, não só agendamento, pauta e tudo mais. Então, assim, entender e atacar as causas raiz ao invés dos sintomas, né, é um dos aprendizados do nosso curso. Segue em frente, Carlos. Outro conceito que também eu acho importante, que a gente procurou divulgar, crenças limitantes. Então, é um pensamento que é muito comum. Esse pensamento, às vezes, nos impede de avançar, de mudar a nossa programação mental. A gente está muito lá atrelado a uma impossibilidade, a uma inviabilidade, quando, na verdade, isso não existe. Então, assim, aquelas crenças de que eu tenho pouco servidor aqui na vara, o processo não tem prazo para acabar, né? Eu posso conduzi-lo aí eternamente. E essa semana nós vimos situações muito assim, ruins, né, Luiz? Um mandado aí aguardando para ser cumprido durante anos, um cálculo ficando aí mais de 2 anos para ser feito na contadoria, né, de outros locais também, não Tribunal de Justiça do Piauí. Então, assim, o processo tem que ter prazo para acabar, né? Nós temos que ter limite, né? Isso aí, nós temos que mudar essa percepção. Então, assim, é algo que a gente procura difundir e acabar com essa crença que é limitante. Uma crença limitante muito comum é essa, né? Que a gente precisa de mais recursos, precisa de mais recursos. A gente via, né? A gente já recebeu esses testemunhos, né? Que não é bem assim. Outra crença limitante é que a audiência tem que ser presencial.
que a audiência por videoconferência não dá certo. E a gente viu, né, até o caso de policial que para a viatura, dá o testemunho dele e segue em frente. Gente, isso é uma flexibilidade, é uma coisa tão boa, né? Por que a gente não fez isso antes, né? Ô, Luiz, e eu gostei hoje do relato da doutora Júnia, né, da vara criminal, porque ela falou o seguinte: quando não tinha esse uso da tecnologia, às vezes a audiência você não conseguia concluir. Estava faltando uma testemunha, estava faltando uma prova, não sei o quê. Então, sempre que tinha que remarcar, tal, o índice de cumprimento integral era menor. Hoje, com as videoconferências, fica muito mais fácil. Então, ela falou que aumentou demais esse êxito, né, na integralização da audiência. Então, está precisando de ouvir alguém, é um policial, tá, é isso mesmo. Liga lá, está na viatura, estaciona o carro, presta o depoimento e segue em frente. Então, é uma coisa muito útil, né, que veio aí para afastar essas crenças limitantes de que judiciário só olho no olho presencialmente. Então, e falando da doutora Júnia, né, a gente teve, né, tantos exemplos de líderes fantásticos no Piauí, né? Eu acho, Carlos, que a liderança faz toda a diferença, né? Então, não só o estilo de liderança, aquela coisa de ser autocrático quando precisa, e ser eventualmente democrático, né, quando precisa ser professoral, né, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que na grande maioria das unidades que a gente viu no Piauí, o magistrado incorporou esse espírito, né, esse entendimento que ele é líder, ele é chamado a ser líder e ele precisa comandar o equipamento adequadamente. Muito bom. Segue, Luiz. E com o apoio do secretário, da secretária de vara, né, Luiz? Que também são líderes da unidade, né? Então, assim, a gente viu realmente que algumas varas conseguiram assimilar direitinho isso, e a gente percebe isso como, né, Luiz? A própria satisfação da equipe. A gente vê a equipe trabalhando, correndo atrás dos resultados, todo mundo satisfeito, ou seja, estão sendo bem conduzidos, bem direcionados. E liderança tem que ter foco, né, Luiz? Foco é uma coisa essencial, não só para a liderança, mas sobretudo, né? Porque o líder, às vezes, vai chegar, vai definir algumas opções, né? Às vezes não tem força, não tem energia para fazer tudo uma vez só, vai ter que selecionar aquilo que é mais importante, que é prioritário, e faz parte, então, do líder ter esse foco, né? Ter uma visão que permita saber o que é melhor para a unidade judiciária naquele determinado momento e concentrar suas energias, né, nessa atividade. Obviamente que, se tiver certo, os resultados que virão com muito mais substância, né? Ô Carlos, agora, a equipe de alto desempenho, né, ela vem desses dois focos, né? O líder tem que ter foco em resultado, tem que ser muito foco em resultado, e também tem que ter foco nas pessoas. Então, é conseguir extrair o melhor de cada pessoa, né? Então, assim, a gente viu algumas equipes de alto desempenho, né? O pessoal está imbuído e está trocando ideia, aprendendo um com o outro e fazendo um rodeamento de pessoas, né? Eu acho que é resultado de uma liderança que tem foco tanto no resultado quanto nas pessoas. Segue em frente, Carlos. Isso. Ô, Luiz, acabou que a gente falou sobre isso, sobre, né, o gerenciamento de conflitos, mas assim, não me lembro de terem, né, aparecido conflitos assim, né, durante a coisa. Eu acho que o pessoal realmente, né, incorporou a ideia, né, a maior parte das unidades, viu que poderia obter bons resultados e soube aproveitar essa oportunidade. Mas, assim, né, conflitos são, né, inexoráveis. Então, às vezes, nesse processo de mudança que ocorre, né, uma pessoa ela tinha uma determinada assim, situação, aí ela é retirada daquela situação, isso aí pode gerar alguma forma de conflito, surgir alguma tensão, né, perspectivas diferentes, já que está tendo mudanças, né, a formação de equipes, né, de trabalho, então tudo isso aí pode ser fonte de conflito. Mas eu, sinceramente, não me recordo, né, de unidades assim que tenham passado por conflitos insuperáveis, né? Uma divergência ou outra é natural, é normal, mas nós já tínhamos visto isso, né, Luiz? Uma situação de conflito assim, que assim, a solução é tirar a pessoa da unidade judiciária. Isso aí não via acontecer. O Carlos, que é uma fonte de conflito, né? É quando a gente vê uma pessoa, ou gabinete, ou secretaria, que vira gargalo, né? A gente está falando de fluxo de tramitação e tudo mais, e aí esse termo gargalo na tramitação, né? A gente começou a ver, o pessoal está usando, né?
gargalo. Ah, não, a gente viu aqui nessa tarefa do PJE tem um monte de processos, né? Isso aqui nós temos um gargalo. Nas audiências nós temos um gargalo, né? Nas juntadas de AR nós temos um gargalo. Então, eu acho que a percepção de que, eventualmente, nós temos que identificar e sanar gargalos na nossa tramitação é outro aprendizado muito interessante que a gente viu aí o tempo todo. E vai você ser gargalo lá no meio da tramitação, você vai gerar conflito, porque o povo não vai querer que você fique segurando a onda deles. Vai lá. Outra coisa que eu achei importante também, aquelas atividades que agrega valor, que não agrega valor, né? Então, uma coisa que a gente passou é isso, ó, tem atividades que são essenciais, elas têm um valor agregado e inerente. Então, por exemplo, a sentença, a audiência, são coisas muito importantes. Tem outras atividades que elas são importantes, não, assim, são necessárias, né? Nem importantes, necessárias, mas que não agregam tanto valor. Igual, por exemplo, você faz a movimentação de um processo, tem que lançar lá no sistema essa movimentação para você, né, ter conhecimento em que fase que ele se encontra. Mas, no fundo, não agrega tanto valor. E a maior parte, né, Luiz, são aquelas atividades que elas não agregam valor e podem ser eliminadas. E aí eu acho que cada unidade, a gente sempre insistiu, tem que sempre repensar a sua rotina. O que nós estamos fazendo, o que é inútil, o que é desnecessário, que pode ser refeito de outra maneira, que pode ser substituído ou eliminado para tentar preservar somente aquilo que é essencial e agrega valor. Ô Carlos, essa coisa, a gente viu muito claramente, né, que os gabinetes que são mais assertivos, né, ou seja, fazem menos despachos e menos decisões e fazem mais sentenças, né, eles são muito mais produtivos, né? Então, eu acho que isso tem a ver com essas atividades. Eventualmente, uma decisão interlocutória, um despacho, né, não é tão necessária assim, em oposição a uma condução mais assertiva, né? Então, essa diferença na produtividade dos gabinetes foi também uma coisa que me chamou a atenção e foi um aprendizado que a gente teve no Piauí. Agora, eu queria compartilhar com você um aprendizado um pouquinho diferente dessas atividades, né? Que é o valor de organizar o ambiente de trabalho. A gente teve uma vara agora essa semana que falou, não, nós estamos aproveitando essa volta para dar uma faxinada geral, né, limpar, tirar coisa velha, limpar, tirar papel, organizar os escaninhos, etc. e tal. E o pessoal está muito feliz com isso. Dá trabalho, né, não tenha dúvida, mas é casa nova, né? A volta da pandemia, né, agora é casa nova, vida nova, vamos em frente. Uma outra coisa, Luiz, a questão da estimativa de prazos, né? Aqui no Brasil, como eu disse, processo não tem prazo máximo de duração. Mas a gente acho que pode calcular isso, né? E uma coisa interessante é que o próprio sistema do Tribunal de Justiça do Piauí, ele traz esse cálculo, né? Os prazos médios de duração. É lógico que é um cálculo que abrange aí todos os processos. Talvez a situação ideal envolvesse você pegar classes processuais específicas, né? O mandado de segurança, uma ação ordinária, essa ação criminal do júri, essa ação criminal ordinária, né? Então, assim, seria a posição ideal. Mas o simples fato, né, de ter essa previsão já é uma coisa muito boa. Você já não deixa o jurisdicionado no escuro, né? Você mesmo, né, da sua unidade, você vai ter uma noção do tempo que se gasta para concluir um processo. E hoje nós vimos isso. Uma vara, né, que ela concluiu os processos num prazo médio de 2 anos e 11 meses, e se fosse réu preso, esse prazo reduzia para 8 meses. É um prazo aceitável, é um prazo bom. A questão é a melhoria contínua, né, Luiz? Sempre é possível melhorar. Ô Carlos, agora, essa definição de prazos, né, principalmente para aquelas classes processuais que são mais comuns na vara, né, e aí a gente tem o princípio de Pareto, né, entenda a sua demanda e entenda o seu acervo, né. Por exemplo, né, um dano moral no caso do juizado, né, poxa, é o arroz com feijão, não é mesmo? Então, poxa, se você olhar qual o seu acervo e quantas sentenças você dá por mês, é dividir um pelo outro, né? É a fila do supermercado. Então você pode, com muita propriedade, prever o prazo, né? Usando lá Pareto, né? 80% da sua demanda está em 20% das classes processuais. 80% do seu acervo está em 20% das classes processuais. Não tem erro, não é mesmo? E você fazendo essa análise, né, o acervo, como é que ele é composto e tudo, você pode dividir, né, o tipo de demanda e estabelecer um fluxo processual específico.
O que a gente chegou e falou, ó, no mínimo uma unidade judiciária tem que ter 3 fluxos, né? Um fluxo assim para as demandas simples, o fluxo expedito, aí vão entrar aquelas ações, né, realmente repetitivas, aquelas ações que são só questões de direito, você não precisa produzir muita prova, então você vai julgar mais celeremente. Temos as demandas ordinárias, normalmente são aquelas que exigem a produção de alguma prova em audiência, tudo. Esse vai ser um fluxo padrão. E temos aquelas demandas complexas, né? As demandas complexas vão exigir um tratamento diferenciado. O ideal é você colocar esses processos mais complicados assim de lado, não no sentido de abandonar, mas no sentido de, ó, vou dar um tratamento diferenciado para isso. E muita gente acabou que fez dessa maneira. Tratamento diferenciado, por exemplo, é o projeto Guardião para impedir prescrição de crime, né? É você ter uma equipe dedicada com atenção para não deixar um determinado tipo de processo, né, ou prescrever, ou efetivamente conceder celeridade. Vai lá, Carlos. Aqui, a doutora Júnia está falando. O pessoal lá da 4ª Vara Criminal está julgando o processo de réu preso em 4 meses, ou seja, né, 120 dias. E tem um detalhe, Luiz, né, não sei se você está até muito ciente, o processo de réu preso ele tem que ser julgado rapidamente, porque senão vai ocorrer o que eles chamam de excesso de prazo na formação da culpa. Isso significa o quê? Se o preso, o advogado, pede ao tribunal para libertá-lo, né, fala assim, ó, ele já está preso por mais tempo do que deveria, aguardando o julgamento. O tribunal muitas vezes vai achar assim, demorou demais, tem que ser solto. Embora a prisão fosse necessária, né, o juiz tenha determinado, o tribunal vai mandar soltar, né? Então, assim, é muito bom ver que, né, que os processos que não sejam tão complexos, como a doutora Júnia está falando, 4 meses é um prazo muito bom. E também nesse aspecto, Luiz, você falou do guardião, foi interessante observar que várias unidades começaram a incorporar o guardião, né? Então, eu falei aqui da primeira vara lá de Valença, o doutor Juscelino, ele foi um dos exemplos. Ele pegou lá ações de improbidades, pegou os processos mais antigos da vara, distribuiu para a equipe e estão acompanhando aí para ver se, né, dá esse tratamento diferenciado e faz com que o processo tramite mais rapidamente. Muito bom. O Carlos, falando em vara criminal, né, um problema que as criminais têm é um acúmulo de audiências, né? E a pauta de audiência é muito longa, né? Muito extensa, para dali a 2 anos, etc. Aí que entra as regrinhas de priorização do trabalho. E é isso que a gente está vendo, né? Que a triagem, conhecer exatamente o que está na fila, né, a montanha de trabalho que está por fazer, né, isso traz um resultado muito grande, porque aí você pode estabelecer regrinhas de prioridade. Hoje mesmo a gente está falando no GUT, né, gravidade, urgência e tendência para priorizar as audiências, né, de uma criminal. Eu acho que isso é importante demais. E a regra de prioridade acaba que o pessoal às vezes até adota, né, por intuição, né, Luiz? Chega e fala assim, ó, eu já fazia isso, mas nem sabia que existiam essas regrinhas que são aplicadas lá na indústria. Então, assim, julgar primeiro aquele que entrou primeiro, né? Vou fazer o processo que é mais simples primeiro. Então, chegou lá uma homologação de acordo, extinção sem resolução do mérito, prioriza tudo isso. Então, às vezes o pessoal faz por intuição, mas assim, você com um acervo muito grande, são ferramentas que você pode, né, utilizar, balancear muito bem para poder gerir melhor esse acervo. O caso. Deixa eu. Fala. Falando em audiência, né? Como foi importante, né, a gente parar de perder audiência, né? Essa questão de fazer da audiência um momento nobre, né? Um momento em que você não pode redesignar. Um checklist, ter uma pessoa dedicada para cuidar da pauta de audiências. E, na audiência, ser resolutivo, tá certo? Eventualmente intimar em audiência, eventualmente tomar o máximo, aproveitar o máximo possível da audiência, cara, isso não tem preço. Ô Luiz, e a gente pode ver, né, como a audiência faz falta, sobretudo em matéria criminal, né? As varas criminais que não estavam podendo realizar as audiências de réus soltos, elas estão aí, né, com um acúmulo de processo, acaba que às vezes é até difícil, né? Não chega muita coisa para ser sentenciado, porque o processo sem audiência ele não vai para frente. Então, assim, agora retomando as atividades, o pessoal vai poder colocar ainda mais em prática, né, as lições aí que esperamos que tenham assimilado para poder fazer com que o fluxo seja rápido e eles consigam sentenciar muito para poder reduzir cada vez mais o acervo. Acaba que, Luiz, com tanta mudançazinha, né,
a importância da audiência, afastando crenças limitantes, tendo indicadores para medir. Acaba que, às vezes, o pessoal acha que é meio truísmo, né? Está muito assim, ficar falando mudanças de paradigma, mas a gente pode perceber isso, né? A gente sempre tentou passar isso, ó, temos que sair do estado atual que nos encontramos para um outro, e esse outro tem que ser melhor. Se a gente continuar fazendo o mesmo que estávamos fazendo antes, os resultados serão iguais. Então, assim, a gente sempre procura demonstrar isso. Ó, é possível fazer mais, é possível fazer melhor, não é preciso se matar de trabalhar para poder alcançar resultados, né? Se você tiver organização e método, às vezes você trabalha até menos, né, Luiz? Nós já vimos isso. A pessoa trabalhando o mesmo tanto ou até menos e produzindo muito mais. Então, tudo isso acho que é uma mudança, né? Uma mudança do olhar que tem sobre a justiça. É isso aí, Carlos. Bom, falando em mudança, né? Uma das coisas que a gente quase sempre vê, o pessoal arregala o olho quando a gente fala, e agora a gente está vendo isso acontecendo no Piauí, é a gestão de competências e rodeamento dos servidores, né? Hoje, principalmente em várias de competência ampla, que você tem criminal, civil, né? Hoje mesmo a gente ouviu o termo, né? O servidor coringa, né? Que atuava em mais de um setor, né? E também essa questão do rodeamento, que você está criando um time de pessoas altamente competentes que podem atuar em qualquer lado, né? Então, eu acho que isso também é uma quebra de paradigma, não, Carlos? Essa questão de rodear, né, de transformar os seus servidores, a sua equipe, numa equipe multidisciplinar, multifuncional. Isso é essencial, né, Luiz? Porque aí depois, com uma equipe que saiba fazer tudo, você não tem mais problemas de substituição de férias, de alguma licença, nem nada disso. A equipe está sempre aí chutando com a perna esquerda e com a perna direita. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente faz esse rodeamento, é muito importante também a gente fazer a especialização de alguns servidores, né, Luiz? Tem aquela pessoa da equipe que é o mestre em determinada matéria. Igual hoje lá na vara criminal, né? A Williane, ela era a mestre no sistema de execução penal, o CEL, né? Então, assim, ela aplicou aí ensinamentos aí pelo Brasil inteiro, implantando esse sistema e tal, e está lá trabalhando, conhece profundamente isso. Se todo mundo da vara souber mexer no sistema, ótimo. Mas, com certeza, se alguém tiver alguma dúvida, é só recorrer a ela, porque o especialista é sempre muito importante, né, em qualquer ambiente de trabalho. E ela já está treinando, né? Já está treinando os colegas, quer dizer, mais gente está aprendendo sobre o CEL, né? Eu acho que é a coisa por aí mesmo. O especialista, ele é consultado, mas ele treina. E ele treinando, e todo mundo se treinando, faz generalistas, né? Coringas que podem atuar em todo lugar. Isso é muito bom. Ô, Carlos, eu queria falar também um pouco da gestão à vista. Em muitas varas a gente viu o pessoal colocando os indicadores, né, mostrando, compartilhando os indicadores, e isso move a equipe, né? A gestão à vista, né, as pessoas saírem do voo cego, como a gente conversa, né, e passarem para um voo mais informado, por relatórios, por indicadores, isso traz para todo mundo uma clara evidência, uma clareza de objetivos, né, uma naturalidade na condução do trabalho, que faz muita diferença. A gente está vendo isso lá acontecer. Luiz, outra coisa que eu acho também muito importante, né, a motivação. É o que a gente pôde perceber que muitas varas, né, conseguiram, né, estimular a equipe para produzir bons resultados, né, montar uma equipe assim, conseguiram produzir esse engajamento. E eu acho que a motivação é uma coisa, né, desde Maslow, que a gente está falando aí, da teoria da motivação humana, né, as necessidades básicas, autoestima, autorrealização. Acaba que, assim, é essencial que você trabalhe com uma equipe motivada e que consiga produzir, né, alcançar resultados, assim, muito bons. Imagine aquela, né, às vezes chega um servidor, um estagiário, está lá entusiasmadíssimo para começar uma nova carreira, encontra lá uma vara, né, de gente que está desanimada, que está com um baixo astral, acha que está enxugando gelo, né? Ouvimos alguma coisa nesse sentido, né? Enxugar gelo, mas se você entra num ambiente que existe motivação, é totalmente diferente. Aquela pessoa que, desmotivada, né? Num ambiente desanimado, acabei que ia se tornar mais uma que não ia produzir nada, ela se torna uma peça essencial naquela engrenagem e vai ajudar a dar complementariedade que toda equipe precisa. Então, Carlos, o modelo de gestão, a gente está vendo, né? Ele ajuda o engajamento, porque
no momento em que as pessoas apresentam o fruto do próprio trabalho, né, elas se colocam, se posicionam como protagonistas, né? Elas desenvolvem o senso de responsabilidade, elas entendem como que o trabalho delas contribui para o resultado final da vara, que é lá baixa, né? É sentença, é baixa, é finalizar, é atender a demanda da sociedade, né? Então esse senso de responsabilidade, esse protagonismo dos servidores não tem preço. Nós estamos vendo isso acontecer. Vai lá, Carlos. Isso. E isso é essencial para a autoestima, né, Luiz? Porque, assim, se você tem uma alta autoestima, tudo funciona melhor, né? E o que é, então, a autoestima? São aquelas várias práticas, né? Viver conscientemente, você entender onde trabalha, o que você produz, a prática da autoaceitação, né? Sem vítimas, né, Luiz? Ninguém pode ficar aqui e ficar, o tribunal não me ajuda, o tribunal não sei o quê, eu não tenho estrutura, está muito difícil, tal. Ué, ok, todo mundo passa por dificuldades, mas se você aceita essa condição, é muito mais fácil você lidar com o problema. Realmente haverá problemas, né, incontornáveis, então deixa de lado, solução. Ei, Carlos. Ei, Luiz, como é que tá? Tudo bem? Estou tranquilo, e você? Tudo jóia. Chegamos ao fim. É a última live para o TJ do Piauí. Isso aí, ó. Passou rápido, né? Foi um prazer. Nossa, uma delícia. Eu acho que a gente, quando a gente gosta do que faz, né? E a gente vê a turma se desenvolvendo, isso é tão bom. Isso é bom mesmo. Você vê os frutos, né, sendo colhidos. Nossa, que chique. O pessoal está chegando. O Carlos, hoje a gente não pode demorar muito não, viu? Que a agenda... Lorena, Sabrina, hoje... A agenda está cheia hoje. Muita coisa para falar. Tentar resumir aí os 6 meses em 1 hora. As lições aprendidas. Vamos embora? Vamos embora. Então vamos lá. Então, pessoal, boa noite. Hoje é 16 de setembro de 2020. A gente espera que estejam todos bem nesse contexto atual de quase pós-pandemia, né? Essa live acontece para o curso de Administração Judicial Aplicada que a gente transmite ao Tribunal do Piauí, onde a gente tem 11 unidades em implantação prática e 20 unidades no interior em implantação remota. Implantação do modelo de gestão. Essa live é um momento de sincronização com a turma, com as turmas, né? De tirar dúvidas e fazer um ciclo de aprendizagem, né? Na nossa última live, a gente falou sobre contabilização de resultados e essa live agora nós vamos falar sobre lições aprendidas. Nós estamos no fim do curso, né? Fechando o 6º módulo, então nós estamos entrando já na última etapa do curso, de registro de projeto, de apresentação de resultados, né, de sistematização do conhecimento. E essa live de hoje, né, sobre lições aprendidas, faz parte dessa sistematização do conhecimento. Vamos tentar, eu e o Carlos, correndo, né, porque são 6 meses de trocas, né, trocas maravilhosas, foi um prazer, tem sido um prazer imenso para nós participarmos do curso aí no Tribunal do Piauí. Mas nós vamos tentar, nessa 1 hora, sintetizar 6 meses de aulas e trocas que a gente teve a oportunidade e o prazer de fazer. Bom, essa live é alimentada pelos fóruns de discussão, pelos fóruns de dúvidas, né? E também pelas nossas outras turmas que acontecem pelo país afora, né? Governador Valadares, a turma de diretores de Minas Gerais, a turma das sessões judiciárias da Bahia, do Tocantins. Então, pessoal, é um prazer estar aqui
com vocês. Vamos lá, Carlos, elogios aqui, acompanha o curso? Vamos lá. O elogio dessa vez vai lá para o pessoal da primeira vara de Valença, Luiz. É o doutor Juscelino, que ele apresentou, ele e a equipe apresentaram a ata do ritual de gestão e, mais uma vez, acho que já é a quarta reunião que eles fazem, eles parecem que estão colhendo ótimos resultados, viu? O doutor Juscelino estabeleceu uma forma lá de pontuação. Depois nós temos até que conversar com ele, Luiz, para ver como é que funciona isso. Cada integrante da equipe tem que alcançar determinados pontos no fim do mês. E esses pontos são distribuídos pelas atividades, né? Então, assim, eles fazem lá uma apresentação de cada, do que eu fiz, o que eu executei ao longo do mês por cada servidor. Então, as movimentações feitas, metas cumpridas, atuação no projeto Guardião, né, que foi implantado lá em Valença. E aí o doutor Juscelino aproveita essa reunião, como não poderia deixar de ser, para identificar não conformidades. Ele falou que tinha lá aproximadamente 500 ARs para serem juntados aos autos físicos, né? Efeitos da pandemia. A coisa ficou lá parada tal, e muita coisa, então, para poder fazer. E, além disso, também a questão dos mandados, né? Oficiais de justiça lá com muitos processos, muitos mandados para serem cumpridos. Ele está até assim se reunindo com eles para poder achar a melhor forma de fazer essa atividade. Então, assim, ele já estabeleceu como meta, né, como prioridade para o mês aí de setembro, a juntada desses mandados, né, o cumprimento dos ARs, e também ele falou que a produtividade está muito boa, fazendo aí 132 sentenças no mês, muitos despachos, decisões, além das baixas, né? Parece que lá eles já incorporaram a cultura da baixa, falaram que fizeram 120 nesse mês de agosto. E o ideal é isso, mais baixas do que entradas, né? Assim o acervo só vai reduzindo. Ô, Carlos, isso é uma boa prática, não? Essa questão da pontuação é uma tentativa de distribuir o trabalho de forma, né, equânime entre a turma, ver quem está produzindo mais, etc. Gostei da ideia, gostei. Boa prática, né? Vamos ver se eles registram isso no Fórum de Boas Práticas. Acaba que é uma forma, né, Luiz, de você ponderar, né, o peso de cada atividade de uma maneira talvez mais adequada, né? Em vez de chegar assim, ó, você faz 10 despachos, você faz 10 sentenças, não é a mesma coisa, mas se tiver pontos atribuídos, fica mais fácil poder diferenciar. Legal. Nós temos também, falando de boas práticas, né? O Cleiton, ele apresentou, na verdade, o que o Cleiton apresentou, assim, é aquela questão relacionada à colaboração com as interfaces. E o que ele está falando é isso, né? É um desafio à unidade judiciária, né, estabelecer, né, o contato, um bom relacionamento com o Ministério Público, Defensoria Pública, advogados. E aí o que eles estão tentando é justamente isso. A cada dia que passa, é trabalhado essa interface, esse relacionamento. Ele não especificou exatamente, né, quais são as medidas mais concretas que foram estabelecidas para aprimorar essa coisa, mas assim, ele tem, né, a finalidade é muito louvável, né, Luiz? Eu acho que uma vara vai funcionar bem apenas se você tiver uma interface funcionando bem, né? Normalmente, quando se implanta um modelo de gestão, a gente começa a perceber que a unidade judiciária eleva a qualidade do seu trabalho, mas as interfaces ficam ainda um pouco aquém, naquela mesma situação anterior. Então, é necessário, né, estabelecer esse contato, às vezes até dar um apoio, né, uma ajuda para a interface lá, para poder fazer com que o serviço, né, seja de qualidade em todo o sistema de justiça, e não apenas no interior da vara da unidade judiciária. É isso aí, gestão das interfaces, né? Muito bom. Continua. E eu estou trazendo também uma boa prática aqui do pessoal da seção judiciária lá da Bahia, né, o Adenor. Ele trabalha na subseção judiciária de Teixeira de Freitas. Ele trabalha lá no setor da secretaria e ele está experimentando a gabinetização da secretaria. Tem ideia do que é isso, Luiz? Nossa, eu já tinha ouvido falar de juizadicialização, mas a gabinetização da secretaria essa é nova. Vamos lá. Não, mas a ideia é boa. O que ele está fazendo? Como ele está na secretaria, ele está fazendo minutas de decisões, sentenças relacionadas a processos de improbidade e de processos criminais. Então, assim, eles estão retirando do gabinete, né, essa atribuição e concentrando na própria secretaria esse tipo de atividade. Ele, para isso, vale, né, do trabalho dos estagiários, falam que tem sido ótimo, sobretudo para atualizá-lo juridicamente, né?
E assim, Luiz, funciona, e eu acho que deve estar funcionando lá, quando o servidor que está na secretaria tem gabarito, qualidade para poder fazer esse trabalho técnico, né? Então ele consegue dar conta, né, da análise do processo. São processos, né, que não são simples, às vezes processos criminais, o processo de improbidade, por natureza, é uma questão mais complicada de se examinar. E o interessante, o que é? Como é ele que executa, né? Então, tipo assim, ele fez a minuta da decisão, o juiz verificou, aprovou, assinou, vai para ele mesmo executar e cumprir aquela decisão. Então ele tem estabelecido um relacionamento muito bom, próximo do juiz, porque assim, ele já pensa na decisão, já na melhor forma para poder cumpri-la e executá-la. Então assim, a ideia é muito válida. Ele mencionou o seguinte, ele falou assim, ó, tá dando certo porque assim, está sendo feito no PJE, um acervo virtual, que aí fica mais fácil na colaboração dos expedientes. Mas talvez, quem sabe, né, em outras situações poderia funcionar. Mas a ideia é muito boa. Quem está executando é aquele que está fazendo o ato para ser executado e tendo capacidade para isso, fica muito mais fácil de cumprir a decisão. Ô Carlos, ideia fantástica. Na realidade, a gente já está vindo, de certa forma, trazendo mais coisa para a secretaria via atos ordinatórios, né? Então, não deixa de ser uma gabinetização da secretaria. Se você padroniza esses atos ordinatórios de uma forma legal, é mais ou menos por aí. Gostei demais da ideia. Eu acho que nós temos muita coisa a ganhar com isso. Ô, Luiz, e acho que o caminho é esse, né? Porque, assim, com o PJE, acaba que aquelas típicas atividades de secretaria desapareceram. Então, juntadas, numeração de páginas, certificações, tal, é tudo eletrônico. Então, a tendência vai pegar o pessoal da secretaria para fazer essa atividade fim, a atividade de despacho, de análise de decisões e sentenças. É uma tendência aí que acho que não tem como voltar para trás. Muito bom. Carlos, vamos ao conteúdo de hoje? Vamos embora. Eu quero propor para você um jogo, Carlos. Eu falo um ganho, um aprendizado que a gente teve lá no TJ do Piauí, e passo a bola para você, você fala passa a bola para mim, e a gente vai fazendo troca rápida assim. Vamos lá? Tá, beleza. Tá pronto? Vou começar. Então vamos lá. Eu vou começar pela competência versus a consciência, Carlos. A gente começa no nível de incompetência consciente e aos poucos vai adquirindo conhecimento e tudo mais, até chegar no nível de competência inconsciente. Tá aí o meu take, vai lá. Tá. Ó, eu vou falar, mas também eu vou dar acho que algum exemplo, alguma coisa que eu presenciei. Eu acho que assim, uma coisa que eu pude notar lá, a questão da maturidade de gestão. Né, Luiz? A gente chega nas varas, às vezes percebe assim, uma coisa muito reativa, o pessoal apagando incêndio, né, sem planejamento, sem nada. E hoje a gente consegue perceber que já existem unidades que já estão assim, com proatividade, tomando à frente, já antecipando problemas. Então, por exemplo, teve uma vara criminal que estava falando que eles já se reunindo para poder ver como vai voltar as atividades, né, presenciais, o que fazer com aquele volume grande de processos que estão aguardando audiência, que estão aguardando cumprimento de mandados. Então, eles já estão estabelecendo essas medidas. E uma coisa que a gente viu também na central de mandados. A central de mandados está cheio de processos, de mandados para serem cumpridos, né, são 15 mil que estão lá aguardando, mas eles já estão adotando estratégias para tentar reduzir esse volume e fazer com que, né, o excesso de trabalho acumulado seja feito em doses mais homeopáticas e transcorra de uma maneira mais fluida. Muito bom, Carlos. Outro aprendizado. Modelo de gestão é ciclo, né? É cíclico. Então a gente já vê também algumas varas que estão fazendo aquela reunião de gestão mensal e setorialmente fazendo reuniões semanais, fazendo reuniões mais curtas, né, com menos gente, para fazer a coisa acontecer. Então é muito interessante ver isso acontecer nas varas, né? Tem aquele ciclo de maior duração, que você pensa um prazo maior, e também tem pequenos ciclos de gestão de curta duração, mensal, semanal, mais focado na operação. Muito bom. Segue em frente. Análise situacional. Todo mundo fez essa análise, né, Luiz? É o conhece-te a ti mesmo. Né? Estão querendo saber, identificar pontos fortes e fracos, o que poderia ser melhorado. E eu acho que eles continuam fazendo isso. Nas reuniões de gestão, né, quando apresentam aí não conformidades, o que pode ser aprimorado, tudo, é uma forma de saber onde está e onde vai querer chegar. Muito bom. A análise situacional é o ponto de partida, né?
Começa daí a melhoria, a implantação do modelo de gestão. Vamos lá. O ritual de gestão. O ritual de gestão, como outros rituais da nossa sociedade, ele precisa ser preparado, né? Ele tem liturgia, ele tem registro, ele tem espaço, ele tem horário, ele tem os participantes, etc. O ritual de gestão é uma coisa que precisa ser aprendida e aplicada, né? E eu acho que os rituais de gestão que a gente está vendo, os slides bonitos, né, as pessoas apresentando com muita desenvoltura o fruto do seu trabalho, as não conformidades, gráficos tão bonitos, hein, Carlos? Nós estamos vendo coisas muito legais nessa questão do ritual de gestão. Parabéns, pessoal. E esse ritual, né, Luiz, a gente, uma ou outra vez aconteceu, mas igual você fala, tem que ter uma certa liturgia. E eu acho que a liturgia, por exemplo, ter slides, né, para apresentar, para discutir, é essencial. Então, uma ou outra vez, né, que a gente, às vezes faltaram esses slides, a gente até sugeriu, não, vamos marcar depois novamente a reunião, porque esse ritual de gestão sem os slides, sem dados concretos para poder discutir e tal, não funciona da mesma maneira, né? E o desejo nosso, né, Luiz, eu acho que é o seguinte, as unidades têm que incorporar o ritual de gestão na vida deles, né? Embora o curso esteja já, né, no seu fim, esperamos que vocês tenham percebido a importância do ritual de gestão, de como é bom sincronizar as unidades, né, acompanhar o trabalho desenvolvido, e espero que vocês prossigam, né, nessa caminhada aí, independentemente da nossa presença. Luiz, satisfação com serviços. Eu acho que, assim, todo mundo se preocupa, né, quando presta um serviço, ainda o serviço que seja público, preocupa em agradar o cliente, ter essas, né, prestar um bom atendimento. Mas eu tive a impressão que o pessoal também incorporou essa questão de, a prestação jurisdicional tem que ser mais célere, né? O atendimento pode ser feito sem prejuízo da nossa atividade, sem interrupções, e nós conseguimos conciliar perfeitamente isso, prestar um bom serviço, né, sem prejuízo da nossa atividade jurisdicional. E a gente está vendo em muitas varas a manifestação de advogados, de jurisdicionados, né, agradecendo a celeridade, agradecendo o bom serviço. Isso é uma satisfação enorme, né? Então, pessoal, a partir do momento que a gente preocupa com o jurisdicionado, preocupa com o nosso papel social de prestar um bom serviço, né, as coisas começam, parece que, a fluir melhor, né? É um estado de atenção. Vamos lá. Psicologia da espera, Carlos. Eu acho que aquele lance de que você percebe a espera de uma maneira diferente a partir do momento que você está sendo atendido, né? É bom você já começar a ser atendido o mais rápido possível. E nesse sentido, a gente viu algumas varas que ali as iniciais são analisadas até com 24 horas, né? Então, já não tem mais a demora, o pessoal traz o processo para dentro da unidade já com a celeridade muito interessante. Assim como também os juizados especiais, né, que estão atendendo com mais rapidez. Vai lá, Carlos. Não, isso que você falou, realmente, essa semana fizemos algumas reuniões, né? Não foi só uma nem duas que eles estavam com essa prática, né? Esse método de trabalho. Vamos examinar isso aqui em 24 horas, em 48 horas, ou seja, muito rapidamente. Ou seja, quem ajuiza uma ação tem a sensação de que o serviço está sendo bem prestado, né? Foi atendido de imediato. É até possível, né, Luiz, que talvez pela pandemia teve alguma redução de movimento e tal, isso foi mais fácil de se alcançar. Mas o objetivo vamos tentar manter isso, mesmo aí quando começar, né, o atendimento presencial integral. Não conformidade, Luiz. Não conformidade é uma palavra mágica, né? Todo mundo aí, em vez de agora de falar de problemas, de falar de mancadas, de tentar, né, achar culpados, fala, tem alguma coisa aqui que não está conforme nós gostaríamos. Então, esse conceito de não conformidade, eu acho que foi incorporado por muita gente, né? Às vezes o pessoal fala lá em inconformidade, uma desconformidade, mas é isso mesmo. É aquilo que não está conforme. Minha vez? Sim. Vamos lá. Então, não conformidade dá o início ao quê? Ao ciclo de melhoria contínua, né? Você precisa do problema, da não conformidade, para poder melhorar alguma coisa. Então, entender que existe um ciclo de melhoria contínua, que tudo começa com uma não conformidade e a gente vai tentar sanar e melhorar, né? Isso não tem preço. Então, eu acho que esse é um aprendizado super interessante. Nós temos um ciclo de melhoria contínua que começa com as não conformidades. E para termos melhoria contínua, eu falo a minha vez, as ferramentas da melhoria contínua, né? Elas são úteis para a gente tentar
identificar problemas, encontrar soluções e sair de um patamar para ir para um outro mais elevado, um outro melhor. Então, assim, nós vimos algumas unidades utilizando o histograma, né, fazendo a separação dos processos do acervo da vara por idade, por data do crime, por data da distribuição, e aí permite ter uma ideia, né, de como atacar esse problema. Eu vou pegar os processos com os crimes mais antigos, os distribuídos mais antigamente. Outra ferramenta importante, o fluxograma. Nós vimos lá a Vara da Infância e da Juventude, né, a doutora Elfrida, eles fizeram lá, estavam fazendo aquele manual, a Socorrinha fez lá alguns fluxogramas, né, do rito, dos principais procedimentos que são adotados na vara. Isso visualiza muito melhor, né, Luiz? Percebe-se o trabalho de uma maneira muito mais clara e permite você começar a fazer mudanças. Oh, será que eu não posso alterar isso aqui, acrescentar isso, retirar? E aí o procedimento fica mais fluido. Muito bem. Dentro das ferramentas da melhoria contínua, né, tem também o diagrama de causa e efeito, né, a espinha de peixe, né? A gente viu, por exemplo, que o pessoal está atacando as causas e não digamos assim, os sintomas. Então, por exemplo, uma audiência redesignada, às vezes ela vem de mandados expedidos muito em cima da hora, vem eventualmente de uma falta de checagem, de não ter um servidor responsável pela boa execução das audiências, não só o agendamento, pauta e tudo mais. Então, assim, entender e atacar as causas raiz ao invés dos sintomas, né, é um dos aprendizados do nosso curso. Segue em frente, Carlos. Outro conceito que também eu acho importante, que a gente procurou divulgar, crenças limitantes. Então, é um pensamento que é muito comum. Esse pensamento, às vezes, nos impede de avançar, de mudar a nossa programação mental. A gente está muito lá atrelado a uma impossibilidade, a uma inviabilidade, quando, na verdade, isso não existe. Então, assim, aquelas crenças de que eu tenho pouco servidor aqui na vara, o processo não tem prazo para acabar, né? Eu posso conduzi-lo aí eternamente. E essa semana nós vimos situações muito assim, ruins, né, Luiz? Um mandado aí aguardando para ser cumprido durante anos, um cálculo ficando aí mais de 2 anos para ser feito na contadoria, né? De outros locais também, não Tribunal de Justiça do Piauí. Então, assim, o processo tem que ter prazo para acabar, né? Nós temos que ter limite, né? Isso aí, nós temos que mudar essa percepção. Então, assim, é algo que a gente procura difundir e acabar com essa crença que é limitante. Uma crença limitante muito comum é essa, né? Que a gente precisa de mais recursos, precisa de mais recursos. A gente via, né? A gente já recebeu esses testemunhos, né? Que não é bem assim. Outra crença limitante é que a audiência tem que ser presencial, que a audiência por videoconferência não dá certo. E a gente viu, né? Até o caso de policial que para a viatura, dá o testemunho dele e sai em frente. Gente, isso é uma flexibilidade, é uma coisa tão boa, né? Por que a gente não fez isso antes, né? Luiz, e eu gostei hoje do relato da doutora Júnia, né, da vara criminal, porque ela falou o seguinte: quando não tinha esse uso da tecnologia, às vezes a audiência você não conseguia concluir. Estava faltando uma testemunha, estava faltando uma prova, não sei o quê. Então, sempre que tinha que remarcar, tal, o índice de cumprimento integral era menor. Hoje, com as videoconferências, fica muito mais fácil. Então, ela falou que aumentou demais esse êxito, né, na integralização da audiência. Então, está precisando de ouvir alguém, é um policial, tal, é isso mesmo. Liga lá, está na viatura, estaciona o carro, presta o depoimento e segue em frente. Então, é uma coisa muito útil, né, que veio aí para afastar essas crenças limitantes de que judiciário só olho no olho presencialmente. Então, e falando da doutora Júnia, né, a gente teve, né, tantos exemplos de líderes fantásticos no Piauí, né? Eu acho, Carlos, que a liderança faz toda a diferença, né? Então, não só o estilo de liderança, aquela coisa de ser autocrático quando precisa, e ser eventualmente democrático, né, quando precisa ser professoral, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que na grande maioria das unidades que a gente viu no Piauí, o magistrado incorporou esse espírito, né, esse entendimento que ele é líder, ele é chamado a ser líder e ele precisa comandar o equipamento adequadamente. Muito bom. Segue, Luiz. E com o apoio do secretário, da secretária de vara, né, Luiz? Que também são líderes da unidade, né? Então, assim, a gente viu realmente que algumas varas conseguiram assimilar direitinho isso, e a gente percebe isso como, né, Luiz? A própria satisfação da equipe,
a gente vê a equipe trabalhando, correndo atrás dos resultados, todo mundo satisfeito, ou seja, estão sendo bem conduzidos, bem direcionados. E liderança tem que ter foco, né, Luiz? Foco é uma coisa essencial, não só para a liderança, mas sobretudo, né? Porque o líder, às vezes, vai chegar, vai definir algumas opções, né? Às vezes não tem força, não tem energia para fazer tudo uma vez só, vai ter que selecionar aquilo que é mais importante, que é prioritário, e faz parte, então, do líder ter esse foco, né? Ter uma visão que permita saber o que é melhor para a unidade judiciária naquele determinado momento e concentrar suas energias, né, nessa atividade. Obviamente que, se tiver certo, os resultados que virão com muito mais substância, né? Ô Carlos, agora, a equipe de alto desempenho, né, ela vem desses dois focos, né? O líder tem que ter foco em resultado, tem que ser muito foco em resultado, e também tem que ter foco nas pessoas. Então, é conseguir extrair o melhor de cada pessoa, né? Então, assim, a gente viu algumas equipes de alto desempenho, né? O pessoal está imbuído e está trocando ideia, aprendendo um com o outro e fazendo um rodeamento de pessoas, né? Eu acho que é resultado de uma liderança que tem foco tanto no resultado quanto nas pessoas. Segue em frente, Carlos. Isso. Ô, Luiz, acabou que a gente falou sobre isso, sobre, né, o gerenciamento de conflitos, mas assim, não me lembro de terem, né, aparecido conflitos assim, né, durante a coisa. Eu acho que o pessoal realmente, né, incorporou a ideia, né, a maior parte das unidades, viu que poderia obter bons resultados e soube aproveitar essa oportunidade. Mas assim, né, conflitos são, né, inexoráveis. Então, às vezes, nesse processo de mudança que ocorre, né, uma pessoa, ela tinha uma determinada assim, situação, aí ela é retirada daquela situação, isso aí pode gerar alguma forma de conflito, surgir alguma tensão, né? Perspectivas diferentes, já que está tendo mudanças, né? A formação de equipes, né, de trabalho, então tudo isso aí pode ser fonte de conflito. Mas eu, sinceramente, não me recordo, né, de unidades assim que tenham passado por conflitos insuperáveis, né? Uma divergência ou outra é natural, é normal. Mas nós já tínhamos visto isso, né, Luiz? Uma situação de conflito assim, que assim, a solução é tirar a pessoa da unidade judiciária. Isso aí não via acontecer. O Carlos, que é uma fonte de conflito, né? É quando a gente vê uma pessoa, ou gabinete, ou secretaria, que vira gargalo, né? A gente está falando de fluxo de tramitação e tudo mais, e aí esse termo gargalo na tramitação, né? A gente começou a ver, o pessoal está usando, né? Gargalo. Ah, não, a gente viu aqui nessa tarefa do PJE tem um monte de processos, né? Isso aqui nós temos um gargalo. Nas audiências nós temos um gargalo, né? Nas juntadas de AR nós temos um gargalo. Então eu acho que a percepção de que eventualmente nós temos que identificar e sanar gargalos na nossa tramitação é outro aprendizado muito interessante que a gente viu aí o tempo todo. E vai você ser gargalo lá no meio da tramitação, você vai gerar conflito, porque o povo não vai querer que você fique segurando a onda deles. Vai lá. Outra coisa que eu achei importante também, aquelas atividades que agrega valor, que não agrega valor, né? Então, uma coisa que a gente passou é isso, ó, tem atividades que são essenciais, elas têm um valor agregado e inerente. Então, por exemplo, a sentença, a audiência, são coisas muito importantes. Tem outras atividades que elas são importantes, não, assim, são necessárias, né? Nem importantes, necessárias, mas que não agregam tanto valor. Igual, por exemplo, você faz a movimentação de um processo, tem que lançar lá no sistema essa movimentação para você, né, ter conhecimento em que fase que ele se encontra. Mas, no fundo, não agrega tanto valor. E a maior parte, né, Luiz, são aquelas atividades que elas não agregam valor e podem ser eliminadas. E aí eu acho que cada unidade, a gente sempre insistiu, tem que sempre repensar a sua rotina. O que nós estamos fazendo, o que é inútil, o que é desnecessário, que pode ser refeito de outra maneira, que pode ser substituído ou eliminado para tentar preservar somente aquilo que é essencial e agrega valor. Ô Carlos, essa coisa a gente viu muito claramente, né, que os gabinetes que são mais assertivos, né, ou seja, fazem menos despachos e menos decisões e fazem mais sentenças, né, eles são muito mais produtivos, né? Então, eu acho que isso tem a ver com essas atividades. Eventualmente, uma decisão interlocutória, um despacho, né, não é tão necessária assim, em oposição a uma condução mais assertiva, né?
Então, essa diferença na produtividade dos gabinetes foi também uma coisa que me chamou a atenção e foi um aprendizado que a gente teve no Piauí. Agora, eu queria compartilhar com você um aprendizado um pouquinho diferente dessas atividades, né? Que é o valor de organizar o ambiente de trabalho. A gente teve uma vara agora essa semana que falou, não, nós estamos aproveitando essa volta para dar uma faxinada geral, né? Limpar, tirar coisa velha, limpar, tirar papel, organizar os escaninhos, etc. e tal. E o pessoal está muito feliz com isso. Dá trabalho, né? Não tenha dúvida, mas é casa nova, né? A volta da pandemia, né? Agora é casa nova, vida nova, vamos em frente. Uma outra coisa, Luiz, a questão da estimativa de prazos, né? Aqui no Brasil, como eu disse, processo não tem prazo máximo de duração, mas a gente acho que pode calcular isso, né? E uma coisa interessante é que o próprio sistema do Tribunal de Justiça do Piauí, ele traz esse cálculo, né? Os prazos médios de duração. É lógico que é um cálculo que abrange aí todos os processos, talvez a situação ideal envolvesse você pegar classes processuais específicas, né? O mandado de segurança, uma ação ordinária, essa ação criminal do júri, essa ação criminal ordinária, né? Então, assim, seria a posição ideal. Mas o simples fato, né, de ter essa previsão já é uma coisa muito boa. Você já não deixa o jurisdicionado no escuro, né? Você mesmo, né, da sua unidade, você vai ter uma noção do tempo que se gasta para concluir um processo. E hoje nós vimos isso. Uma vara, né, que ela concluiu os processos num prazo médio de 2 anos e 11 meses, e se fosse réu preso, esse prazo reduzia para 8 meses. É um prazo aceitável, é um prazo bom. A questão é a melhoria contínua, né, Luiz? Sempre é possível melhorar. O Carlos, agora, essa definição de prazos, né, principalmente para aquelas classes processuais que são mais comuns na vara, né, e aí a gente tem o princípio de Pareto, né, entenda a sua demanda e entenda o seu acervo, né. Por exemplo, né, um dano moral no caso do juizado, né, poxa, é o arroz com feijão, não é mesmo? Então, poxa, se você olhar qual o seu acervo e quantas sentenças você dá por mês, é dividir um pelo outro, né? É a fila do supermercado. Então você pode, com muita propriedade, prever o prazo, né? Usando lá Pareto, né? 80% da sua demanda está em 20% das classes processuais. 80% do seu acervo está em 20% das classes processuais. Não tem erro, não é mesmo? E você fazendo essa análise, né, o acervo, como é que ele é composto e tudo, você pode dividir, né, o tipo de demanda e estabelecer um fluxo processual específico. O que a gente chegou e falou, ó, no mínimo uma unidade judiciária tem que ter 3 fluxos, né? Um fluxo assim para as demandas simples, o fluxo expedito, aí vão entrar aquelas ações, né, realmente repetitivas, aquelas ações que são só questões de direito, você não precisa produzir muita prova, então você vai julgar mais celeremente. Temos as demandas ordinárias, normalmente são aquelas que exigem a produção de alguma prova, em audiência, tudo. Esse vai ser um fluxo padrão. E temos aquelas demandas complexas, né? As demandas complexas vão exigir um tratamento diferenciado. O ideal é você colocar esses processos mais complicados assim de lado, não no sentido de abandonar, mas no sentido de, ó, vou dar um tratamento diferenciado para isso. E muita gente acabou que fez dessa maneira. Tratamento diferenciado, por exemplo, é o projeto Guardião para impedir prescrição de crime, né? Você ter uma equipe dedicada com atenção para não deixar um determinado tipo de processo, né, ou prescrever, ou efetivamente conceder celeridade. Vai lá, Carlos. Aqui, a doutora Júnia está falando. O pessoal lá da 4ª Vara Criminal está julgando o processo de réu preso em 4 meses, ou seja, né, 120 dias. E tem um detalhe, Luiz, né, não sei se você está até muito ciente, o processo de réu preso ele tem que ser julgado rapidamente, porque senão vai ocorrer o que eles chamam de excesso de prazo na formação da culpa. Isso significa o quê? Se o preso, o advogado, pede ao tribunal para libertá-lo, né, fala assim, ó, ele já está preso por mais tempo do que deveria, aguardando o julgamento. O tribunal muitas vezes vai achar assim, demorou demais, tem que ser solto. Embora a prisão fosse necessária, né, o juiz tenha determinado, o tribunal vai mandar soltar, né? Então, assim, é muito bom ver que, né, que os processos que não sejam tão complexos, como a doutora Júnia está falando, 4 meses é um prazo muito bom. E também nesse aspecto, Luiz, você falou do guardião, foi interessante observar que várias unidades começaram a incorporar o guardião, né? Então eu falei aqui da primeira vara lá de Valença, o doutor Juscelino, ele foi um dos exemplos.
Ele pegou lá ações de improbidades, pegou os processos mais antigos da vara, distribuiu para a equipe e estão acompanhando aí para ver se, né, dá esse tratamento diferenciado e faz com que o processo tramite mais rapidamente. Muito bom. O Carlos, falando em vara criminal, né, um problema que as criminais têm é um acúmulo de audiências, né? E a pauta de audiência é muito longa, né? Muito extensa, para dali a 2 anos, etc. Aí que entra as regrinhas de priorização do trabalho. E é isso que a gente está vendo, né? Que a triagem, conhecer exatamente o que está na fila, né? A montanha de trabalho que está por fazer, né? Isso traz um resultado muito grande, porque aí você pode estabelecer regrinhas de prioridade. Hoje mesmo a gente está falando no GUT, né? Gravidade, urgência e tendência para priorizar as audiências, né, de uma criminal. Eu acho que isso é importante demais. E a regra de prioridade acaba que o pessoal às vezes até adota, né, por intuição, né, Luiz? Chega e fala assim, ó, eu já fazia isso, mas nem sabia que existiam essas regrinhas que são aplicadas lá na indústria. Então, assim, julgar primeiro aquele que entrou primeiro, né? Vou fazer o processo que é mais simples primeiro. Então, chegou lá uma homologação de acordo, extinção sem resolução do mérito, prioriza tudo isso. Então, às vezes o pessoal faz por intuição, mas assim, você com um acervo muito grande, são ferramentas que você pode, né, utilizar, balancear muito bem para poder gerir melhor esse acervo. O caso. Deixa eu. Fala. Falando em audiência, né? Como foi importante, né, a gente parar de perder audiência, né? Essa questão de fazer da audiência um momento nobre, né? Um momento em que você não pode redesignar. Um checklist, ter uma pessoa dedicada para cuidar da pauta de audiências. E, na audiência, ser resolutivo, tá certo? Eventualmente intimar em audiência, eventualmente tomar o máximo, aproveitar o máximo possível da audiência. Cara, isso não tem preço. Ô Luiz, e a gente pode ver, né, como a audiência faz falta, sobretudo em matéria criminal, né? As varas criminais que não estavam podendo realizar as audiências de réus soltos, elas estão aí, né, com um acúmulo de processo. Acaba que às vezes é até difícil, né? Não chega muita coisa para ser sentenciado, porque o processo sem audiência, ele não vai para frente. Então, assim, agora retomando as atividades, o pessoal vai poder colocar ainda mais em prática, né, as lições aí que esperamos que tenham assimilado para poder fazer com que o fluxo seja rápido e eles consigam sentenciar muito para poder reduzir cada vez mais o acervo. Acaba que, Luiz, com tanta mudançazinha, né, a importância da audiência, afastando crenças limitantes, tendo indicadores para medir, acaba que às vezes o pessoal acha que é meio truísmo, né, tá muito assim, ficar falando mudanças de paradigma, mas a gente pode perceber isso, né? A gente sempre tentou passar isso, ó, temos que sair do estado atual que nos encontramos para um outro, e esse outro tem que ser melhor. Se a gente continuar fazendo o mesmo que estávamos fazendo antes, os resultados serão iguais. Então, assim, a gente sempre procura demonstrar isso, ó, é possível fazer mais, é possível fazer melhor, não é preciso se matar de trabalhar para poder alcançar resultados, né? Se você tiver organização e método, às vezes você trabalha até menos, né, Luiz? Nós já vimos isso. A pessoa trabalhando o mesmo tanto ou até menos e produzindo muito mais. Então, tudo isso acho que é uma mudança, né? Uma mudança do olhar que tem sobre a justiça. É isso aí, Carlos. Bom, falando em mudança, né? Uma das coisas que a gente quase sempre vê, o pessoal arregala o olho quando a gente fala, e agora a gente está vendo isso acontecer no Piauí, é a gestão de competências e rodeamento dos servidores, né? Hoje, principalmente em várias de competência ampla, que você tem criminal, civil, né? Hoje mesmo a gente ouviu o termo, né? Um servidor coringa, né? Que atuava em mais de um setor, né? E também essa questão do rodeamento, que você está criando um time de pessoas altamente competentes que podem atuar em qualquer lado, né? Então, eu acho que isso também é uma quebra de paradigma, não, Carlos? Essa questão de rodear, né, de transformar os seus servidores, a sua equipe, numa equipe multidisciplinar, multifuncional. Isso é essencial, né, Luiz? Porque aí depois, com uma equipe que saiba fazer tudo, você não tem mais problemas de substituição de férias, de alguma licença, nem nada disso. A equipe está sempre aí chutando com a perna esquerda e com a perna direita. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente faz esse rodeamento, é muito importante também a gente fazer a especialização de alguns servidores, né, Luiz? Tem aquela pessoa da equipe que é o mestre em determinada matéria.
igual hoje lá na vara criminal, né? A Williane, ela era a mestre no sistema de execução penal, o CEL, né? Então, assim, ela aplicou aí ensinamentos aí pelo Brasil inteiro, implantando esse sistema e tal, e está lá trabalhando, conhece profundamente isso. Se todo mundo da vara souber mexer no sistema, ótimo. Mas, com certeza, se alguém tiver alguma dúvida, é só recorrer a ela, porque o especialista é sempre muito importante, né, em qualquer ambiente de trabalho. E ela já está treinando, né? Já está treinando os colegas, quer dizer, mais gente está aprendendo sobre o CEL, né? Eu acho que é a coisa por aí mesmo. O especialista, ele é consultado, mas ele treina. E ele treinando, e todo mundo se treinando, faz generalistas, né? Coringas que podem atuar em todo lugar. Isso é muito bom. Ô, Carlos, eu queria falar também um pouco da gestão à vista. Em muitas varas a gente viu o pessoal colocando os indicadores, né? Mostrando, compartilhando os indicadores, e isso move a equipe, né? A gestão à vista, né? As pessoas saírem do voo cego, como a gente conversa, né? E passarem para um voo mais informado, por relatórios, por indicadores, isso traz para todo mundo uma clara evidência, uma clareza de objetivos, né? Uma naturalidade na condução do trabalho que faz muita diferença. A gente está vendo isso lá acontecer. Luiz, outra coisa que eu acho também muito importante, né? A motivação. É o que a gente pôde perceber que muitas varas, né, conseguiram, né, estimular a equipe para produzir bons resultados, né, montar uma equipe assim, conseguiram produzir esse engajamento, e eu acho que a motivação é uma coisa, né, desde Maslow, que a gente está falando aí, da teoria da motivação humana, né, as necessidades básicas, autoestima, autorrealização, acaba que assim, é essencial que você trabalhe com uma equipe motivada e que consiga produzir, né, alcançar resultados assim, muito bons. Imagine aquela, né, às vezes chega um servidor, um estagiário, está lá entusiasmadíssimo para começar uma nova carreira, encontra lá uma vara, né, de gente que está desanimada, que está com um baixo astral, acha que está enxugando gelo, né? Ouvimos alguma coisa nesse sentido, né? Enxugar gelo, mas se você entra num ambiente que existe motivação, é totalmente diferente. Aquela pessoa que desmotivada, né, num ambiente desanimado, acabei que ia se tornar mais uma que não ia produzir nada, ela se torna uma peça essencial naquela engrenagem e vai ajudar a dar complementariedade que toda equipe precisa. Então, Carlos, o modelo de gestão, a gente está vendo, né? Ele ajuda o engajamento, porque no momento em que as pessoas apresentam o fruto do próprio trabalho, né, elas se colocam, se posicionam como protagonistas, né? Elas desenvolvem o senso de responsabilidade, elas entendem como que o trabalho delas contribui para o resultado final da vara, que é lá baixa, né? É sentença, é baixa, é finalizar, é atender a demanda da sociedade, né? Então esse senso de responsabilidade, esse protagonismo dos servidores não tem preço. Nós estamos vendo isso acontecer. Vai lá, Carlos. Isso. E isso é essencial para a autoestima, né, Luiz? Porque assim, se você tem uma alta autoestima, tudo funciona melhor. Né? E o que é, então, a autoestima? São aquelas várias práticas, né? Viver conscientemente, você entender onde trabalha, o que você produz, a prática da autoaceitação, né? Sem vítimas, né, Luiz? Ninguém pode ficar aqui e ficar, o tribunal não me ajuda, o tribunal não sei o quê, eu não tenho estrutura, está muito difícil, tal. Ué, ok, todo mundo passa por dificuldades, mas se você aceita essa condição, é muito mais fácil você lidar com o problema. Realmente haverá problemas, né, incontornáveis. Então, deixa de lado, solucionado está. Vamos nos ater àquilo que precisa de solução, né, e que pode contar com a nossa atuação. Temos mais práticas, não temos, Luiz, da autoestima? Viver objetivamente, você ter clareza de objetivos, né? Na medida em que cada setor da vara propõe um objetivo para até a próxima reunião de gestão, isso é viver objetivamente, também reforça a autoestima. Vai lá, Carlos. O senso de responsabilidade, né? Todo mundo, por mais simples que seja a sua atividade, todo mundo tem uma peça, né, de uma engrenagem aí de pessoas que vai fazer um trabalho que é muito relevante, né? Prestar um serviço público. Então, assim, o serviço de dirimir conflitos, reduzir conflitos. Então, assim, você ter responsabilidade sobre a sua área de atuação, isso também é essencial. Né? Cada um, né, você dá autonomia, dá uma certa independência para a pessoa, e ao mesmo tempo que dá essa liberdade de atuação, você vai ter, né, deveres e obrigações para cumprir.
Ô, Carlos, então, essa autonomia, né, me lembra muito o protagonismo, né? As pessoas começaram a buscar e a identificar boas práticas e falar assim, isso que a gente faz aqui é uma boa prática, isso aqui é diferente, isso aqui é novo, né? Nós fazemos isso de uma maneira muito legal. Antigamente as pessoas pareciam estar todo mundo trabalhando, né, de forma meio autômata, assim, todo mundo meio automático, né? Hoje em dia não, hoje em dia o pessoal bate no peito e fala assim, isso aqui é uma boa prática que nós estamos aplicando aqui. É chique ver isso, né, Carlos? E você consegue boas práticas pelo processo de benchmarking, né? Não é benchmarking, né, Luiz? É quando você está lá, compara a sua unidade com a outra, vê o que eles estão fazendo de diferente, o que você pode incorporar e implantar na sua unidade. Então isso é muito importante. Nós vimos essa semana, né, a vara de família, falando lá, o pessoal da outra vara de família nos ligou para saber como é que estamos fazendo as audiências, tal, tudo. Ou seja, eles estão sendo o benchmark, né? Estão sendo a referência para os outros para mostrar como é que se faz um determinado trabalho. Então, assim, tão saudável que existe entre as unidades, isso é muito útil. Quem sabe aproveitar vai conseguir incorporar muita coisa do seu trabalho. Ô, Carlos, é isso aí. Tipicamente, né, mais um aprendizado aqui que a gente leva. Quando a pessoa vai atrás de se comparar e de buscar, né, conhecimentos externos e tudo mais, né, tipicamente isso integra um plano de ação, né, uma intenção. E a gente viu também que os planos de ação, quando você tem responsabilidades claras, você tem prazos claros, né, quando você cumpre aqueles 5W2H, você tenta responder aquelas perguntas do 5W2H, né, tipicamente você gera um plano de ação um pouco mais robusto, né? Com mais chance de se realizar. E agora, no finalzinho do ciclo, que a gente começa a ver alguns planos de ação, algumas coisas florescendo, né? A gente não começou essa caminhada logo falando sobre planejamento estratégico, etc., né? Porque as unidades precisavam ter uma certa maturidade de gestão para poder fazer um planejamento estratégico que seja realizável, que seja feito, né? Que seja maduro, né? E agora nós estamos vendo que as unidades já estão atingindo um certo nível de maturidade que permita esse planejamento estratégico. Isso, Luiz. E quando se planeja bem, se consegue bons resultados, né? Contabilizar resultados é uma coisa importante. A gente no judiciário às vezes não tem esse hábito, né, de fazer isso. Quanto que eu estou gastando para produzir X? Quanto que está sendo, né, o efeito dessa minha ação, tal? E é essencial a gente começar a tentar contabilizar os resultados. E uma coisa muito interessante para a gente saber, né, se um resultado foi alcançado, se decorre daquilo que foi planejado, é aquela linha do tempo, né, de causa e consequência. A gente vê como estava antes, deu um tratamento durante um certo período e viu que resultado que vai sair dali. E aí, nesse caso, né, Luiz, o curso, de certa maneira, tem esse papel, né? Como as unidades estavam antes, foram submetidas ao curso e o que resultou agora? Hoje nós vimos um resultado muito impressionante, né, Luiz? Num período aí de 6 meses, 5 meses, a vara criminal lá de Parnaíba, ela tinha um acervo que ela reduziu em 30% o acervo dela. De 3.000 processos, chegou aí para 2.100, né? Mais ou menos, se eu me lembro os números. Ou seja, um resultado expressivo que foi alcançado. E também com muito trabalho e dedicação, né, Luiz? Ô, Carlos, falando dessa linha do tempo, né, causa e consequência, causa e efeito, né, os salões de beleza já faziam isso há décadas, né? Tirava foto do antes e do depois. Se a gente pudesse tirar foto das nossas unidades lá do Piauí, no antes e no depois, seria lindo, né? Infelizmente a coisa é mais complexa. Temos um comentário aí Você consegue ler, Carlos? A doutora Júnior, que ela está falando que, tipo assim, está julgando o processo no prazo de 4 meses, mas que, às vezes, ocorre algum excesso de prazo. Não, a doutora Júnior também, ela falou, o volume de processos de réus presos é muito grande. Se eu não me engano, ela falou que já está hoje com mais de 80. Então, assim, até lidar, né? É quase que um guardião, né, Luiz? Você tem que fazer um projeto guardião para pegar aí 80 processos, distribuir para vários servidores, para eles poderem tentar acompanhar. Então, assim, faz parte, né? Isso aí tem que tentar gerenciar da melhor maneira possível. Vamos seguir em frente. Ô, Carlos, olha só, eu queria chamar uma atenção para uma coisa que aconteceu desde o início, né? Que é um aprendizado do Piauí, né? A questão das metas, né?
aquela meta SMART, né? Que seja específica, mensurável, atingível, né? Relevante e temporal, né? Eu acho que hoje a gente vê o pessoal todo fazendo metas muito mais claras, muito menos abstratas, né? A questão do nível de abstração é muito perverso na questão das metas, né? Se você está muito abstrato, se você quer simplesmente melhorar o mundo, né? É difícil você acompanhar se você está cumprindo, se você está caminhando para o seu objetivo ou não. Então, essa questão de entender como se faz uma boa meta, né? Temporalmente, com números, na concretude, eu acho que isso foi um dos grandes ganhos que a gente viu também no Piauí. Fala lá, Carlos. Luiz, e essa questão de meta, a gente sempre diz, né? Não preocupe tanto com a meta no início, né? Nós precisamos implantar esse modelo de gestão, temos que ter indicadores que vão medir nosso trabalho. À medida que nós vamos medindo mês a mês o trabalho, nós vamos ver a capacidade de produção nossa. A partir de um certo momento, aí sim, fala, eu estou produzindo nos últimos 4, 5 meses 100 sentenças. Eu vou estabelecer uma meta, vou colocar 110 no próximo mês. O que vocês acham? E aí segue a meta, né? Como uma forma de tentar estimular. A gente viu que, né, algumas unidades começavam, às vezes, com a meta logo no início, também não tem problema, né? Mas, realmente, a gente consegue perceber que só depois de uma certa maturidade na gestão, as metas são mais assim ponderadas, né? Elas são realmente smart, né? São construídas para serem alcançadas, atingíveis, têm relevância, né? Com tempo e bem específicas. Ô Carlos, e junto com a questão da meta, tem a questão do nível de abstração, né? Que a gente falou, uma coisa muito abstrata, né? É difícil a gente mensurar. Muito abstrato, é difícil a gente botar um prazo, é difícil a gente acompanhar. Então tem aquela escala de abstração que a gente falou, né? Desde do muito concreto, do muito claro, muito específico, né? Até uma coisa muito abstrata. Nas pessoas que não têm muita maturidade de gestão, a gente viu lá no início, né? O pessoal fazendo metas meio mal alinhavadas, digamos assim. Agora, no final, todo mundo tem, olha, tantos processos, entendeu? Tantos por dia, eu vou distribuir tanto, tal. Quer dizer, nós estamos num outro patamar, né, de entendimento dessa questão da temporalidade, da concretude das metas, né? Isso é muito bom. Isso. Ô, Luiz, e tem uma coisa também que às vezes a gente acha até que tem caráter secundário, mas é importante, eu vi que muita gente preocupou-se com isso, a questão da sustentabilidade, né? A capacidade da nossa geração se desenvolver sem prejudicar a geração futura, ou seja, vamos cuidar do nosso ambiente de trabalho, da nossa estrutura, e teve gente lá que estava realmente preocupada, né? Estou desperdiçando muito copo, a luz está alta, eu tenho que começar a economizar, desligando o computador, desligando o ar-condicionado quando desnecessário e tal. São pequenas medidas, né? Mas imagine se todos começam a fazer isso. O ganho que se obtém é muito grande. Basta ver aí os resultados da pandemia, né? A pandemia esvaziou os prédios públicos, os prédios da justiça. O custo caiu lá embaixo. Então, assim, o que eu quero dizer é, se você está lá ocupando o prédio público, mas o seu gasto é para o essencial, é para o mínimo, né, necessário, obviamente que esse custo sempre cai. Então, ter essa preocupação com sustentabilidade é algo que acho que ninguém pode abrir mão. No caso, a prosa está boa, a gente poderia continuar mais muito tempo, né? Afinal de contas, foram 6 meses, 7 meses de boa convivência, mas nós temos que dar alguns avisos, né, no finalzinho do curso. Primeiro aviso é a questão dos certificados, né? Quem fez só as atividades da implantação prática e não fez atividades no ambiente virtual de aprendizagem, ganha o certificado só da implantação prática. Quem fez as atividades no ambiente virtual de aprendizagem vai ganhar o certificado do curso EAD. E quem fez os dois ganha os 2 certificados, né? Outra coisa importante, nossa próxima reunião de gestão vai acontecer na semana, vai ser presencial, se Deus quiser, estaremos aí no Piauí junto com vocês, e vai ser presencial entre o dia 21 e 27 de outubro, né? E nessa ocasião a gente vai, junto com vocês, finalizar o material de apresentação do evento de encerramento, que vai acontecer no dia 20 de novembro, tá? Nesse evento de encerramento, cada unidade, a gente espera ter alguma coisa em torno de 16 unidades apresentando, vai apresentar entre 5 slides, 10 a 15 minutos. Então nós precisamos ser muito concisos, pessoal. Nós vamos orientar vocês a fazer esse material, tá bom?
Finalmente, nós vamos passar para vocês o questionário de avaliação de percepção. Qual que é a percepção de vocês sobre o impacto da gestão? Diminuiu a quantidade de trabalho, aumentou, melhorou a comunicação, melhorou a qualidade de vida no trabalho? Como que a gestão trouxe benefícios para vocês na sua percepção? Mais uma coisa, o registro do projeto, né, Carlos? Nós queremos que cada unidade que participou do projeto escreva um capítulo do livro de implantação prática do Piauí. No fundo, eu gosto de pensar, pessoal, que nós todos juntos estamos implantando, nós estamos escrevendo um capítulo do judiciário brasileiro, que é o capítulo de mudança pela gestão, né? A melhoria do nosso judiciário pela gestão. A gente quer que vocês escrevam efetivamente um capítulo do livro que nós vamos publicar com ISBN, na biblioteca Nacional. Da Biblioteca Nacional e vamos distribuir para o Piauí, para as unidades e também para outros alunos como inspiração. E a última coisa, pessoal, que a gente quer chamar para vocês é que a gente não quer perder contato com vocês. Depois do curso, no nosso ambiente virtual de aprendizagem, nós vamos ter uma comunidade de prática em que a gente espera continuar trocando ideias com vocês, trocando boas práticas, orientando, fazendo, né, efetivamente contribuindo para a melhoria de vocês, mantendo contato. Então é isso, Carlos. Acho que a gente fica por aqui. Isso, Luiz. Eu queria só destacar realmente o registro, né? O registro do projeto, eu acho que ele vai ser riquíssimo. Nós vemos coisas muito boas sendo implementadas, coisas novas, coisas diferentes. Eu acho que cada unidade conquistou, né, seu trabalho, suas metas, estabeleceu seus projetos. Então, assim, eu acho que temos que compartilhar isso, né? E o nosso papel, acho que é muito disso, né, Luiz? A gente pegar esse material riquíssimo e espalhar para outros tribunais, para outras unidades. Eles vão ver exemplos de coisas que podem ser facilmente implementadas, coisas que eles nunca haviam pensado, mas que outros já fizeram e com muito resultado. Então, assim, né, para nós, contamos muito com esse registro, porque eu acho que é uma forma da gente difundir esse conhecimento riquíssimo que tivemos o privilégio aí de usufruir nos últimos 6 meses. Não é, Luiz? Ô, Carlos, estou vendo aqui o comentário do Dr. Júnior, né? Vocês não vão se livrar de nós, é fácil. A gente não quer se livrar de jeito nenhum, a gente quer continuar com vocês, né? E eu até dei um exemplo, a doutora Lívia, aqui de Minas, né, depois de 5 anos de ter sido nossa aluna, entrou em contato, pediu para a gente ajudá-la a montar o pré-projeto de tese de mestrado dela. Esse mestrado em gestão judiciária da Infam, né? E não é que a danada foi aprovada? Então, a gente ajudou ela a montar o projeto, né? E agora ela está lá no mestrado e quer continuar conosco, né? Sendo orientada aí pelo Carlos, etc. Então, a gente tem essa coisa, a gente não quer romper os laços com os nossos queridos alunos. A gente desenvolve mesmo um vínculo e a gente quer ver muito sucesso e muita conquista com vocês. Então, pessoal, eu acho que a gente fica por aqui. Essa é a nossa última live do curso no Piauí, mas a gente vai continuar fazendo lives e a gente vai avisar. Mas foi um prazer. Muito obrigado pela audiência, né? Até a próxima. Isso, pessoal. E contem sempre com a gente. Um abraço a todos.